Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é o UFMG Centenária. A UFMG completou 90 anos de fundação e de funcionamento. É uma das maiores universidades do país e situa-se entre as melhores. A UFMG está mobilizada para eleger o novo reitor e reitora e vice para o quadriênio 2018-2022. Dada a sua importância econômica, social, política e cultural para Minas e para o Brasil, o programa Interconexão Brasil sente-se honrado de participar desse processo eleitoral tão importante para o futuro da instituição e do país. Neste programa e nos próximos, vamos entrevistar cada candidato ou candidata à reitoria da UFMG para saber o que pensa, o que planeja realizar, caso seja eleito ou eleita para a próxima gestão. E a nossa convidada de hoje é Sandra Regina Goulart de Almeida, vice-reitora e agora candidata a reitora da UFMG. Bem-vinda, professora. É um prazer tê-la aqui novamente. Né? Obrigada, Girolete. É um prazer retornar ao Interconexão Brasil. Perfeito. Que balanço se pode fazer dos 90 anos da UFMG, professora? O balanço é muito positivo. Acho que a UFMG chega aos 90 anos, é bem estabelecida, é uma universidade federal, mas ela está bem consolidada no Estado, no cenário nacional e internacional também. Claro que isso é o resultado de trabalhos de gerações, de vários gestores também, e ela hoje é realmente uma universidade reconhecida no Brasil e no exterior, uma universidade que tem peso político também no cenário nacional e internacional. Então, isso para nós é uma grande satisfação. Perfeito. Como situar a UFMG nos rankings das universidades, tanto em termos nacionais quanto em termos internacionais? Em termos nacionais, a UFMG vai muito bem, né? Saiu recentemente um ranking da RUF, da Folha de São Paulo, em que a UFMG está em primeiro lugar de ensino, né? E também ela recebeu a nota 5 do INEP, do ENAD, que é a nota máxima para os cursos, para as universidades brasileiras. Então, nacionalmente, ela de fato ela se consolida cada vez mais como uma das universidades de ponta do país. Internacionalmente também ela está muito bem colocada, em especial na América Latina. Claro que nós podemos questionar a metodologia de alguns desses rankings, que são muito direcionados para o hemisfério norte, mas mesmo assim a UFMG tem se destacado, tem estado presente nesses rankings e a nossa expectativa é que isso aconteça cada vez mais, que ela se consolide cada vez mais. Algumas pessoas têm comentado que ultimamente tem caído a produtividade da UFMG. Isso é verdadeiro ou é fruto da crise, professora? Não, isso não é verdadeiro. A produtividade da UFMG não tem caído, muito pelo contrário, tem vindo num contínuo de ascensão em todas as áreas do conhecimento. O que acontece com relação aos rankings, às vezes a UFMG tem caído em alguns rankings, não por causa da produção, mas por causa da metodologia, que são as metodologias que são utilizadas por determinados rankings. Mas a produção da UFMG ela é sólida e nas várias áreas do conhecimento. Acho que isso é que a UFMG se destaca. Ela tem produção na área de arte, na área de música, na área de biotecnologia, na área de biológicas, médicas. Então, ela é muito consolidada em termos de produção científica. Entrando agora na sua plataforma de governo como eventual futura reitora da UFMG, o que pensa fazer no campo da infraestrutura? Esse é um dos grandes desafios do momento, né? Nós temos realmente um campus, mais de um, aliás, nós temos os campi da UFMG cresceram muito, nós temos uma população que quase dobrou nos últimos anos, então nós temos grandes desafios pela frente no sentido de dar uma infraestrutura mais adequada para os cursos que se expandiram, especialmente depois do Reúne, né? Então, isso nós temos que realmente fazer gestão no sentido de concluir as obras, no sentido de melhorar a infraestrutura de todos os campos, de fazer com que as universidades, os nossos campos, sejam realmente espaços prazerosos e de produção de conhecimento.
Um outro problema sério é a segurança. Como melhorar a segurança, sobretudo do campus Pampulha, que é muito grande? Essa questão da segurança ela é um problema não apenas da UFMG, mas de várias outras universidades, não só no Brasil, mas em outros lugares também. Nós estamos inseridos numa cidade que tem problemas de segurança, então nós temos que, de fato, cuidar dos nossos campos. Não apenas aqui, Montes Claros também tem alguns problemas dessa natureza, então a nossa proposta é, de fato, fazer uma política para a segurança dos nossos campos, das outras unidades também que estão no centro de Belo Horizonte e propostas que sejam implementadas a curto, médio e longo prazo. É uma política que tem que ser pensada em nível de instituição para ser implementada através de treinamento, através de melhorias de infraestrutura também, que nós temos que pensar nesse sentido. Então, a nossa proposta é essa, uma política discutida com a comunidade e de curto, médio e longo prazo. Perfeito. Vindo agora para as funções principais da universidade, o que pode ser feito ainda no campo do ensino? No campo do ensino, nós temos muitas coisas interessantes a serem feitas, né? Mudou muito o mundo nos últimos anos. Nós temos uma tecnologia de informação ao nosso dispor que precisa ser utilizada cada vez mais. E nós temos também a questão da interdisciplinaridade, que tem sido realmente o foco em várias áreas do conhecimento. Essa interação entre áreas é muito importante. Então, eu acho que nós temos que fazer essas propostas, desenvolver propostas que sejam inovadoras e arrojadas na área do ensino. Ensino à distância, ensino interconectado com outras áreas do saber e sempre procurar inovar cada vez mais. O nosso aluno de hoje é muito diferente do aluno que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás e nós temos que acompanhar isso. Como está a estrutura curricular? É atualizada ou precisa ser repensada? As estruturas curriculares, elas variam de cursos para cursos, mas nós temos uma proposta que é bastante arrojada, bastante inovadora, no sentido de proporcionar ao alunado percursos diferenciados dependendo da área do conhecimento. Então, isso é algo realmente que nós temos discutido e pretendemos implementar para que o currículo seja cada vez mais flexibilizado e que o aluno tenha esse protagonismo de fazer o seu percurso ao longo de sua trajetória na instituição. Perfeito. A UFMG está preparada para a 4ª Revolução Industrial? Com certeza, está se preparando para a 4ª Revolução Industrial. Não resta a menor dúvida. Isso vai requerer de nós um trabalho muito importante, principalmente na área de tecnologia da informação, na área de integrados circuitos, pesquisas integradas cada vez mais complexas. Então, nós estamos nos preparando já. Nós temos vários grupos de pesquisas, temos várias ações nesse sentido. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar o ensino da pós-graduação e a pesquisa. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao segundo bloco. Nós estamos trabalhando Universidade Centenária. No primeiro bloco, nós situamos os 90 anos da UFMG e a UFMG no ranking das universidades nacionais e internacionais. Já falamos exatamente do programa de infraestrutura de segurança no campus e já deixamos no ar o tema desse segundo bloco, o que pensa fazer no campo do desenvolvimento da pós-graduação lato sensu e estrito sensu. A UFMG tem uma pós-graduação em estricto sensu muito consolidada. Ela é uma das melhores do país. 40% dos nossos cursos são de excelência, 4, 5 e 6 5, 6 e 7 pela avaliação da CAPES. Então, o que nós temos que fazer de agora em diante é, claro, consolidar esses programas que são de excelência e fazer com que os outros que ainda não são de excelência alcancem também o mesmo patamar. Além disso, algo que para nós é muito importante é pensar em outros programas que sejam interdisciplinares ou transdisciplinares, que envolvam, por exemplo, temáticas que são relevantes para o nosso país, no caso da energia, água. Então, essa é uma proposta que nós queremos fazer. Além disso, nós temos também que investir nos mestrados profissionais e mesmo nos doutorados profissionais que já são regulamentados pela CAPES. Então, são essas as propostas e a UFMG sempre se destacou e acreditamos que essas ações irão levar
universidade ainda mais adiante. Vindo agora para o campo da pesquisa, por onde crescer, professora? O potencial é muito grande nas várias áreas do conhecimento. Acho que cabe ao gestor, à gestora, justamente dar a infraestrutura necessária para que os grupos de pesquisas possam se consolidar. E nesse caso nós temos a importância dos laboratórios multiusuários, isso é muito importante, é a tendência do momento, é onde nós encontramos a maior parte dos fomentos, e também apoiar aqueles grupos de ponta que nós temos muitos na UFMG nesse momento, né? Se faz na UFMG pesquisa avançada que precisam realmente do apoio necessário para se consolidar no cenário nacional e internacional também. Perfeito. A universidade, a UFMG, deve tornar-se uma instituição de pesquisa? Ela já é uma instituição de pesquisa, mas ela é muito mais que uma instituição de pesquisa. Ela é uma instituição de ensino de relevância, em primeiro lugar, nos levantamentos que nós temos, e ela é também uma instituição que está solidamente aqui no local onde ela está inserida, que é Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, é uma instituição que também faz essa interação com a sociedade, faz pesquisa e essas pesquisas voltam para a sociedade, para o país. Como pensar a inovação na UFMG? A inovação também é uma área na qual o UFMG tem se destacado. Ela é uma das instituições que mais registra patentes entre as instituições de ensino superior do Brasil. O que nós temos que fazer, de fato, é fazer com que essa inovação que é produzida na UFMG, ela seja também transferida para a sociedade, transferida para outras empresas também. Então, esse seria o objetivo, é o que nós pretendemos fazer daqui para frente. Pensando sempre que quando se fala em inovação, nós estamos falando em inovação tecnológica, mas estamos falando também em inovação social, que é muito importante para nós, e nós temos várias pesquisas nesse campo. Perfeito. Como pensar e implementar a extensão universitária, que é sempre uma área pouco desenvolvida, em geral, em todas as universidades? O que se tem feito e o que se pode fazer? A extensão na UFMG ela é de destaque. Para nós é uma grande satisfação ver o trabalho que é realizado na extensão e eu acho que a gente tem que cada vez mais trabalhar nesse sentido e a nossa proposta. Para nós a extensão ela não é uma extensão, ela não é periférica ao trabalho, à missão da universidade, ela está inserida na universidade, ela é indissociada da pesquisa, do ensino. Então, para nós, ela é uma atividade formadora. Então, eu acredito muito no que diz Boaventura de Souza Santos. Ele fala que a extensão ela é parte integrante, ela não é uma extensão no sentido de ser uma adição. Ela é parte integrante do trabalho que se é feito na universidade. Então, isso para nós temos feito redes, temos estado cada vez mais em contato com a sociedade e temos também que desenvolver mais os laços com os movimentos sociais, com a sociedade de modo geral, com todos aqueles que querem estar em contato conosco, mas que também quer compartilhar conosco os conhecimentos que são produzidos do lado de lá. Perfeito. Como pensar a integração entre universidade e empresas? Essa é uma área que nós precisamos desenvolver. Essa é uma deficiência, não é da UFMG, é do Brasil inteiro. Então, isso nós precisamos avançar. Nesse sentido, o que nós pretendemos fazer é justamente criar uma estrutura de inovação e também de transferência de tecnologia. Agora, o Marco Legal, por exemplo, vem para nos ajudar a fazer esse trabalho, para fazer com que as empresas considerem as universidades como parceiras, que não é tradição no país. Então, nós pretendemos, implementar várias das ações que já estão dentro do marco de ciência e tecnologia para poder aproximar as empresas da universidade. Deverão ser as universidades mais empreendedoras? Sim, eu acho que essa é uma tarefa para o futuro. Acho que os estudantes hoje esperam muito isso e entender o empreendedorismo muito no sentido mais amplo do termo. Não é apenas empreender no sentido de construir empresas, é também empreender no sentido até social. Claro. Então, isso eu acho que nós temos que começar a ensinar os nossos alunos desde quando eles entram na universidade. É importante que eles
de fato, desenvolva o potencial empreendedor que cada um tem. E eu acho que a universidade pode contribuir nesse sentido, oferecendo cursos, oferecendo também a participação em incubadoras de empresas. Então, tem sido feito algum trabalho nesse sentido na UFMG, mas nós temos que potencializar e, de uma certa forma, induzir esse tipo de atitude por parte dos nossos docentes, dos nossos técnicos e dos nossos alunos também. Como é implementada a economia solidária na UFMG? É muito importante pensarmos nesses termos. Isso é algo, de fato, que tem sido discutido. Nós temos grupos de pesquisas trabalhando nessa área e nós temos também ações voltadas para a economia solidária. Nós temos ações, por exemplo, através dos nossos restaurantes universitários. Nós temos feito um esforço no sentido de adquirir os produtos que nós precisamos para a universidade através de cooperativas pequenas, de cooperativas familiares. Então, isso são ações que realmente, de fato, revertem para a instituição. Além disso, nós temos também pessoas que trabalham nessa área e que, de uma certa forma, apresentam a temática para essa geração que nós estamos construindo. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar a crise da universidade e a crise da economia brasileira. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando Universidade Centenária. No primeiro bloco, nós fizemos uma avaliação dos 90 anos da UFMG. Situamos a UFMG também no ranking nacional e internacional. Trabalhamos já as funções de ensino, pesquisa e extensão. Deixamos também no ar o tema desse terceiro bloco, como pensar a crise econômica e a crise política e como as universidades podem exatamente auxiliar o Brasil a sair dessa crise, que é a mais grave desde 1929. Exatamente. Eu acho que as universidades têm um papel crucial nesse momento difícil pelo qual passa o país. Não apenas através de uma reflexão crítica, que tem sido feita, tanto no plano econômico quanto no plano político, mas principalmente sendo o que ela é, fazendo o que ela faz de melhor. A universidade tem um papel instrumental para que o Brasil possa sair dessa crise. E por isso que nós defendemos tanto o investimento em ciência, tecnologia e educação. Sem ciência, sem tecnologia, sem educação, o país realmente não avança e não desenvolve. No nosso ver, a saída da crise, dessa crise que é política e econômica, é justamente reforçando o papel das universidades públicas no contexto do nosso país. Qual o papel da UFMG e das universidades para a solução do problema da crise ética, que a gente vive também, que é uma dimensão importante dessa crise, né? Com certeza. As universidades públicas, elas têm um papel imprescindível nessa reflexão. Elas são espaços justamente críticos. A universidade tem um papel formador de opinião, de reflexão de recursos humanos e também de cidadania. Na universidade, o nosso objetivo é justamente formar cidadãos cada vez mais éticos, cada vez mais críticos e principalmente cada vez mais capazes de inserir na sociedade e fazer com que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais justa, mais equânime e cada vez mais coerente com os princípios nos quais nós acreditamos. Como a crise está rebatendo no campo das universidades federais? A crise, ela acontece principalmente no campo econômico, não resta a menor dúvida, né? Claro que no campo político também nós fazemos essa reflexão crítica, é um período que nós estamos muito preocupados, essa polarização da sociedade brasileira nos preocupa, é motivo de muita reflexão dentro das universidades, mas sobretudo a crise econômica é a que mais afeta as universidades nesse momento, né? A PEC dos gastos públicos, ela vai incidir diretamente sobre o orçamento das universidades, principalmente a partir de 2018. Que áreas têm sido mais afetadas? É o ensino, é a pesquisa, é a infraestrutura? Como é que a senhora está vendo? Varia de universidade para universidade. A UFMG fez a opção correta, a meu ver,
de preservar justamente a atividade fim da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então, nesses anos de crise, nós não cortamos bolsas de pesquisa, não cortamos bolsas de graduação, de extensão ou de assistência estudantil. Então, nós fizemos a opção de preservar essa atividade fim da universidade e, principalmente, preservar as pessoas que dependem dessas bolsas, dessas pesquisas que é feito pela universidade. Nesse sentido, então, coube a nós restringir, claro, os investimentos no campo da infraestrutura, que foi também a área que mais sofreu corte por parte do governo, né? Então, essa foi, nós acreditamos, foi a decisão acertada, e a UFMG não parou, não vai parar. Claro que nós temos ainda que investir em infraestrutura, mas ela está preservada, ela é uma universidade hoje de referência, de qualidade, ela não perdeu a qualidade. Claro que também ela é impactada pelos cortes que nós tivemos no CNPq, na CAPES, até mesmo na FAPEMIG, em outras agências. Isso, de fato, afeta a produção de conhecimento na UFMG, principalmente a pesquisa. Mas nós esperamos que isso se reverta rápido, porque quanto mais a situação se permanecer, realmente mais nós teremos problemas no futuro. Mas a nossa expectativa é que isso se reverta e que a UFMG e as outras universidades públicas continuem fazendo o papel que lhe é condizente com a sua função como universidade pública de ensino, de pesquisa e de extensão. Qual a previsão para os próximos anos? A previsão otimista, que eu acho que nós temos que ser otimistas, sem dúvida alguma, porque a UFMG hoje é uma universidade consolidada, eu acho que os nossos dirigentes têm consciência disso. A UFMG e as universidades públicas são e devem ser um projeto de Estado e não de governo, né? Então, nesse sentido, partindo desse pressuposto, do que eu falei, da importância da universidade pública para o país, a minha perspectiva só pode ser otimista. E ela é otimista porque eu acredito na produção do conhecimento que é feito nas universidades, principalmente na UFMG, na transferência desse conhecimento para a nossa sociedade e também na interação da universidade com essa sociedade, procurando construir uma sociedade cada vez mais justa, um país cada vez melhor e um desenvolvimento cada vez mais amplo para o nosso país. Em 2022 é o bicentenário da independência do Brasil. Se a senhora for reitora, o que pensa fazer para celebrar essa efeméride? Eu quero celebrar o papel da UFMG nesse contexto, né? E também quero celebrar as contribuições que a UFMG trouxe para o nosso país ao longo desses anos todos. A UFMG já caminha para o centenário e ela teve um papel essencial e continua tendo cada vez mais para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Então, falar de Brasil para mim, falar do que nós comemoramos com a efeméride relativa ao Brasil, eu só posso pensar como reitora do Brasil com relação ao UFMG, ou da UFMG com relação ao Brasil. E eu, de fato, acredito nesse papel de construção, de avanço do conhecimento, de interação com a sociedade, de mudança que a UFMG traz para o nosso estado e para o nosso país. Perfeito. Estamos no finalzinho do programa e eu sempre termino. O Brasil é maior do que suas crises, professor? Com certeza, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu, de fato, acredito, eu reiterei e reitero novamente, que o Brasil é maior e ele tem que ser maior, porque ele tem uma estrutura de ciência e tecnologia, ele tem uma estrutura de ensino superior público consolidado e que precisa ser não apenas preservado, mas também precisa haver cada vez mais investimento. É assim que o Brasil vai sair da crise, é assim que ele será melhor. Ok. Professor, eu queria agradecer a sua presença aqui, seus esclarecimentos, desejar-lhe boa sorte na sua campanha. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão sobre a UFMG, sobre o processo eleitoral e sobre as perspectivas futuras. O futuro do Brasil está na mão das universidades. Ciência, tecnologia e inovação são o caminho do nosso desenvolvimento. E você, telespectador, que sempre nos acompanha e prestigia, muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.